Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Feriado, 2 de novembro, finados, aqui no Rio de Janeiro, chovendo o dia inteiro, meu parceiro. E tivemos nesta quarta-feira, e teremos também, muitos jogos pelo Brasileirão Série A, 35ª rodada. E às 4 horas da tarde tivemos o Furacão jogando em casa para sua torcida, depois da final da Libertadores, agora focando único exclusivamente no Campeonato Brasileiro, focando aí na sua classificação para estar de novo em uma Libertadores, porque existem alguns times que você não consegue mais imaginar de não estar na Libertadores. Existem times brasileiros que você sabe, não consigo imaginar a Libertadores sem esse time. E o Furacão é um desses times que ninguém consegue mais imaginar que não esteja numa Libertadores. E o Furacão jogou em casa para sua torcida, que foi chegando aos poucos, contra o Goiás, que não vejo ali com risco de rebaixamento, ali pelo meio da tabela, quem sabe dar uma beliscada ali numa Sul-Americana. Jogou e venceu a partida por 3-2. Mas esse 3-2 tem história. Tem história porque o Furacão abriu 3-0. Então tem história o jogo, e é sobre esta história, sobre como ficou o Furacão agora na tabela, que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense, meu amigo torcedor do Goiás, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 5412, está aqui embaixo da descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. Você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara. Furacão jogou, cara. Começou muito bem. Mas acho que principal, antes de eu falar do jogo, vamos falar aqui da classificação, mas posso estar enganado. Mas acho que o Filipão, apesar de não ter sido o Filipão que ficou ali, né? À beira do campo, acho que foi o Turra, se eu não estiver enganado, porque eu não vi muito, só estava escutando a galera muito falar ali do adjunto, do auxiliar. Mas parece que o Filipão, que depois de muito tempo, né? Acho que ele entendeu que o Terãs não tem como ser reserva nesse time. Lógico, se o Terãs estiver jogando de má vontade, não estiver querendo o jogo, outros 500, aí tem que ficar no banco. Mas não é o que parece. Não dá para o Terãs ser banco. Como não dava para o Terãs ser banco do Pablo. Tem algumas coisas, né? Que agora que passou a Libertadores, pode se colocar em prática, né? O problema é que já está no finalzinho agora, né? E ninguém sabe se o Filipão vai permanecer. Eu, pelo menos, não sei se o Filipão vai permanecer ou não. Mas independente, o outro treinador que chegar, ou se for mesmo o Filipão, não dá para Terãs e o menino ser banco nesse time, o Vitor Roque ser banco nesse time. Tem ali uma outra situação também que sinceramente, eu não entendo. O Vitor Bueno, sinceramente, eu não consegui
entender direito ali o Vitor Bueno, qual é a função dele. Sinceramente eu não sei, acho que ele fica meio perdido, mas cada um que sou cada um, é simplesmente um comentário, tá? Eu acho que tem outros jogadores ali que exercem melhor a função. Só a respeito do Pedro Henrique, né? Que a torcida lá apoiou o Pedro Henrique na Libertadores. Sei que a torcida queria matar o Pedro Henrique, não queria nem que o Pedro Henrique voltasse mais pro Paraná. Vamos lembrar uma coisa, meu amigo torcedor do Furacão. Eu vou falar de mim. Eu não sei se os outros comentaristas falavam a mesma coisa. Mas eu sempre falei aqui no canal que o Pedro Henrique não era um zagueiro ruim. Só que eu sempre disse aqui, Pedro Henrique, ele vai acabar se queimando, os juízes vão acabar pegando no pé dele, porque ele entra muito forte e de vez em quando ele entra com a força desproporcional. Eu sempre falei aqui, sempre. Não é porque o que aconteceu na Libertadores. Agora isso, amigo torcedor do Furacão, eu acho muito pouco provável que o treinador não tenha visto isso. Que isso poderia, uma hora, trazer algum prejuízo para o time. É impossível ninguém ter visto isso. Eu vou até dar um exemplo, tá, de anos atrás, muitos anos atrás. Os torcedores mais antigos vão lembrar. Aqui no Rio de Janeiro, depois saiu do Flamengo, foi para São Paulo. O Flamengo teve um jogador que chegou à seleção brasileira, só para você ver. O Flamengo teve um jogador chamado Júnior Baiano. Júnior Baiano era um negão grande, forte, alto pra cacete. Tinha as pernas compridas. Irmão, o Júnior Baiano batia até na mãe. O Júnior Baiano bandava até a sombra. O Pedro Henrique não era igual o Júnior Baiano. O Júnior Baiano batia muito mais que o Pedro Henrique, chegava muito mais forte na bola. E o Júnior Baiano, de vez em quando, era até desleal. Tá? Mas eu só estou fazendo essa comparação. Não é que o Pedro Henrique é igual o que o Júnior Baiano foi no início de carreira. Mas eu só estou fazendo esse comparativo para você ver como tem que ter um olhar do treinador. E ele sempre frequentou divisões de base. Só que ele começou a se queimar porque ele batia demais. Então qualquer entrada que ele desse, o juiz já estava descendo amarelo. E ninguém entendeu em um determinado momento quando o São Paulo quis contratar ele. Quem indicou foi o falecido e mestre Tele Santana. Tele Santana falou, não, traz ele para cá. Levou o Júnior Baiano para lá e falou, se você fizer o que eu vou mandar você fazer, você vai ser um dos maiores zagueiros que vai chegar à seleção. Ele já tinha chegado à seleção de base. O que foi que o Tele fez? Só mostrou para ele que ele não precisava entrar na bola do jeito que ele entrava, porque ele tinha qualidade. Ele parou de bater, parou de chegar no limite, ou seja, naquele limite, ou entre você acertar a bola e o cara, você se antecipar. O Júnior Baiano mostrou que tinha muito mais qualidade do que só bater. Isso tem o treinador. Eu acho pouco provável que não tenham visto que muitas das entradas que o Pedro Henrique dava não era para machucar, mas era no limite entre a bola e o jogador. Muitas. Então, cara, o jogador tem sim que se policiar, mas o treinador tem também o dever de olhar. Não estou falando que o Filipão não olhou, mas isso é uma coisa que a gente tem que fazer. E infelizmente foi um lance, o cara foi infeliz lá, foi até infantil e aconteceu, mas não é um mau jogador.
o Pedro Henrique do Furacão. Queria só falar isso porque, de vez em quando, por causa de um erro, o nego crucifica o jogador e quer acabar com a carreira do jogador. Na Libertadores do ano passado, o adversário do Atlético Paranaense perdeu a Libertadores para o Palmeiras de um lance infeliz do Andrés Pereira. Jogou a vida inteira lá fora, veio pro Flamengo. Porra, não dá pra falar que o Andrés Pereira era ruim. O Andrés Pereira jogava bola pra caralho. E joga, e tá lá fora e tá jogando bola. Tá se destacando. Mas por causa de um lance, o nego execrou o cara. Pô, bicho. Sinceramente, eu entendo a torcida, mas pô, por causa de um lance, cara. Sei que num momento crucial, mas pô, bicho. Eu particularmente, desculpa, eu acho cruel. Se o cara vem errando sempre e o treinador deixa, a culpa do treinador. Mas não vejo que foi o caso. Então vamos lá aqui rapidinho. Com esta vitória do Furacão por 3-2, o Atlético Paranaense está agora na 6ª colocação. Não pode ser ultrapassado por ninguém, porque o Atlético Mineiro já jogou, o São Paulo já jogou, na verdade se enfrentaram e empataram. O América Mineiro jogou e ganhou do Internacional, inclusive o Palmeiras já é o campeão, tá? E isso vai ajudar, porque se eu não estiver enganado, eu vou até dar uma olhada aqui. Não, eu pensei que o Atlético Paranaense pegasse o Palmeiras, já pegou o Palmeiras. O Palmeiras já é o campeão, então tá ali na 6ª colocação com 54 pontos. Pode ver aí o Corinthians abrir um pouquinho. O Corinthians está ali na 5ª colocação com 58. O Corinthians joga contra o Flamengo. Flamengo em festa. Corinthians tem todas as condições de ganhar e abrir um pouquinho lá, ir lá para 61 pontos. Acho que a briga ali do Atlético Paranaense é para manter a 6ª colocação. O 6º colocado vai para a fase de grupos direto. Porque ali o Corinthians, se ganhar, vai a 61. Aí vai ficar ali uma vantagem de 7 pontos do 5º colocado para o 6º, que é o Atlético Paranaense, faltando 9 jogos. Acho muito pouco provável o Atlético Paranaense tirar essa vantagem. Então o que o Atlético Paranaense tem que fazer é manter a 6ª colocação. E na 6ª colocação ele vai estar brigando contra o Atlético Mineiro, contra o São Paulo, ali. Principalmente. O América Mineiro não acredito que tenha uma vantagem ali de 5 pontos. Não acredito que o América Mineiro consiga encostar, faltando 9 pontos no Atlético Paranaense. Mas São Paulo e Atlético Mineiro, sim, podem tirar essa 6ª colocação do Atlético Paranaense. Não acredito que o Atlético Paranaense não vai estar na Libertadores. Para mim, o Atlético Paranaense vai estar. A questão, se na fase de grupos ou na pré-Libertadores, que a pré-Libertadores é o 7º e 8º lugar. Mas o Atlético Paranaense só depende dele. Tem aí os 3 últimos jogos, o Atlético Paranaense, contra o Internacional, fora de casa, na próxima rodada. O Internacional já não tem mais chance de título. Não. O Internacional, na boa, o Internacional nunca teve chance de título, tá? Essa é a minha opinião. E eu venho falando isso há 10 rodadas. Nunca teve chance de título. Não tem nada. E ainda falei, o Palmeiras vai abrir, porque é mais fácil o Internacional perder ponto do que o Palmeiras. E foi o que aconteceu. Então o Atlético Paranaense tem um jogo contra o Internacional. Para o Internacional é interessante ficar na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro por causa do din-din. Então vai querer jogar sério. É um jogo complicado para o Atlético Paranaense. Depois o Atlético Paranaense sai para jogar contra o Atlético Goianiense, que está brigando contra o rebaixamento. Também é um outro jogo complicado. E fecha jogando em casa contra o Botafogo. Ou seja, os próximos 3 jogos do Atlético Paranaense não são jogos tranquilos. Não vai pegar adversários que não estão pensando em nada.
Internacional quer ficar ali, pelo menos na segunda colocação, é um dinheirinho muito considerável. O Atlético Goianiense brigando para não cair. E o Botafogo que está ali, até querendo uma pré-Libertadores, mas eu acho muito pouco provável o Botafogo conseguir uma pré-Libertadores. O Botafogo é para se manter. Eu acho que desses últimos 3 jogos, o do Botafogo é o que menos está disputando ou não vai estar disputando nada. Simplesmente ali é um jogo de despedida. Então, vai ser 3 jogos aí não fáceis, vão ser jogos encardidos, principalmente os 2 próximos, mas o Atlético Paranaense tem condições de ganhar. Mas o que importa o Atlético Paranaense é se manter na 6ª colocação, ali naquela briga ali contra Atlético Mineiro e São Paulo. Se você for olhar aqui, o Atlético Mineiro, os 3 próximos jogos, o Atlético Mineiro tem Botafogo em casa, Cuiabá em casa e o Corinthians. A tabela do Atlético Mineiro, para mim, é menos complicada do que a do Furacão. Vamos aqui para o São Paulo. O São Paulo tem Fluminense fora, Internacional e Goiás. A tabela do São Paulo, para mim, é tão complicada, tão difícil, quanto do Atlético Paranaense. Acho que a do São Paulo é até mais difícil. Acho que a do São Paulo, a tabela, os 3 últimos jogos são até mais difíceis do que a do Furacão. Mas a do Atlético Mineiro, os 3 jogos, acho que são um pouco mais fácil do que o jogo do Furacão. Então, o Atlético Paranaense é se manter ali na 6ª colocação, dá para se manter. O Goiás, com essa derrota, está ali na 14ª colocação, não pode ser ultrapassado por ninguém, está com 43 pontos, quer dizer, pode. O Bragantino, que está jogando, está ganhando, está passando o Goiás, mas não vejo o Goiás com risco de rebaixamento. O primeiro time da zona de rebaixamento é o Atlético Goianiense nesse momento, que está empatando o jogo, está ali com 34, mas pode chegar ali aos 36 pontos, tem uma diferença ali de 7 pontos, faltando 9. Então, não acredito que o Goiás tenha qualquer perigo de cair, e ali adversários, qualquer adversário ali não vai incomodar muito o Goiás. E o jogo? Bom, o jogo Atlético Paranaense começou logo de cara fazendo um gol. Teve um pênalti lá que o juiz na hora não deu, depois foi no VAR e verificou que foi pênalti. Logo no início do jogo, o Terãs foi lá, bateu, fez 1-0. O Furacão continuou pressionando, marcando em cima. O Terãs se movimentando bem, o Vitor Roque se movimentando bem, o time chegando, não deixando muito o Goiás sair, e acaba que lá com os seus 13 minutos de jogo, 13, 14, mais ou menos, o Alex Santana faz um gol ali de fora da área, foi de curva, tirando do goleiro, 2-0. O Atlético Paranaense tira um pouquinho o pé, o Goiás dá uma respirada, começa a tentar atacar um pouco, começa a querer entrar o jogo, mas o Atlético Paranaense dá aquele respiro e depois volta a pressionar de novo e acaba fazendo o 3º gol, o Terãs, numa grande bola do Fernandinho, virando de um lado para o outro. O Terãs tira do goleiro, entra nas costas de todo mundo e cabeceia, fazendo 3-0. 3-0, placar consolidado, praticamente vitória garantida já no primeiro tempo. Dá uma recuada e tenta sair no contra-ataque. Cria mais algumas oportunidades, mais umas 2 ou 3 oportunidades. Poderia ter terminado o primeiro tempo tranquilamente com 4-0, porque criou oportunidades para isso. Só que começa a ter algumas falhas individuais. E ali numa bobeira de marcação pelo alto, o Atlético Paranaense tem esse problema de bola aérea, acaba tomando um gol lá do Ian Souto de cabeça. O Ian Souto, que fez o pênalti, né? Ele acaba fazendo 3-1, diminuindo aí o placar para o Goiás. E o Goiás cresce
que termina o primeiro tempo com aquela cara, pô, dá pra ter jogo. Estávamos perdendo de 3-0, fizemos 1, mas dá pra ter jogo. Vai pro segundo tempo. Segundo tempo tem algumas mexidas, o Atlético Paranaense mexe, Goiás mexe. Aí começa o Bento a falhar. O Bento cometeu o mesmo erro 2 vezes. Em uma, o goleiro geralmente, o goleiro tem uma mania, todos os goleiros, não é só o Bento. Quando a bola é recuada para ele sempre dá um toque para frente para chutar. E os goleiros, podem reparar, eles sempre chutam no limite que o atacante tá vindo marcar. De vez em quando dá merda. De vez em quando dá merda. O atacante chegou bem perto, ele chutou desesperado que o cara estava vindo, entregou no pé do jogador do Goiás. Ele levou a bola para o lado, tocou para o Pedro Raul, que com muita calma fez o gol. Pedro Raul, centroavante do Goiás. Acho impossível ele permanecer no Goiás. Impossível ele permanecer no Goiás. Impossível. Não vai ter como o Goiás segurar o Pedro Raul. Ano que vem, ele está num grande time. Não estou falando que o Goiás não seja, mas ele vai estar num time com um poderio maior do que o do Goiás. Isso é certo. Ele não fica no Goiás. Para onde ele vai? Não sei. Mas ele não fica no Goiás. Porque ele é muito bom jogador, o Pedro Raul. Aí, 3-2. O Bento comete outra falha, só que dessa vez ele sai da área para dar um chute na bola, dá errado, entrega de novo a bola no pé do jogador do Goiás. Quase que o Atlético Paranaense toma um empate. Depois teve um lance, o jogador do Atlético Paranaense vai fazer uma virada de bola, entrega a bola no peito do jogador do Goiás e dá o contra-ataque para o time do Goiás. Ou seja, alguns erros infantis e erros individuais quase tiram a vitória do Atlético Paranaense. Quase tiram a vitória do Atlético Paranaense. Vamos lembrar, no segundo tempo, o Atlético Paranaense meteu uma bola na trave e teve pelo menos umas 3 ou 4 chances de ampliar o placar. Se esse jogo tivesse sido 4-2, 5-2, 6-2, eu não estaria mentindo não, porque criou oportunidades do Atlético Paranaense. Criou. Não conseguiu essas outras oportunidades ser o gol. Mas deu brecha individual para tomar um empate. Então um jogo que você faz 3-0 no primeiro tempo, você não pode ter um jogo com risco no segundo tempo. Então esses erros individuais poderiam ter tirado a vitória do Atlético Paranaense. Mesmo o Atlético Paranaense jogando mais do que o Goiás. Agora um detalhe, o Goiás não jogou mal. O jogo ficou aberto, o jogo ficou interessante. Para quem não é torcedor do Goiás do Atlético Paranaense, tenho certeza que gostou muito do jogo, que o jogo ficou aberto. O Atlético Paranaense foi melhor, mas o Goiás fez uma boa partida. E para o Goiás, se tivesse empatado, irmão, não estaria muito fora da lógica não, porque o Atlético Paranaense deu mole para isso. Deu sorte que o Goiás não empatou. Mas o Goiás poderia ter empatado pelas falhas do Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense foi melhor, criou mais oportunidades, poderia ter ampliado o placar, só que não ampliou. Então, 3-2 do Atlético Paranaense, placar justo. O Atlético Paranaense tem que abrir o olho com esses erros individuais, e erros individuais custam caro, e a torcida do Atlético Paranaense sabe disso. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!